O ator brasileiro Wagner Moura nunca decepciona. O protagonista do premiado O Agente Secreto criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa entrevista à revista The Hollywood Reporter, dos Estados Unidos, e classificou a invasão à Venezuela como simplesmente inaceitável. Vamos falar sobre essas declarações do Wagner Moura agora com a nossa Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Bora lá. Bora, Dai, vamos falar sobre Wagner Moura, que tá aí fazendo toda aquela ronda, aquele percurso rumo à indicação pro Oscar. Aí tá sendo um sucesso enorme o Agente Secreto. Com isso vem bastante, desculpem, bastante atenção internacional e também uma oportunidade de um ator aqui que é bastante crítico e bastante vocal poder se manifestar aí também mesmo para veículo americano, hein? Tá corajoso, Wagner. Então, Ana, tem uma coisa que o Wagner falou que eu acho fabulosa. Eu tô com quase 50, né? Tô chegando nos 50. Então, eu acho que isso diz um pouco sobre o momento do Wagner Moura. Ele dá essa entrevista. O Wagner, ele nunca foi uma pessoa, vamos dizer que, medrosa. Ele nunca foi uma pessoa que que deixou de falar o que, de fato, era importante naqueles momentos. Ele sempre foi uma pessoa corajosa. No entanto, e a gente precisa compreender uma coisa, quando você tem determinados espaços, quando você está em início de carreira, quando você está no veículo como a Globo, por exemplo, o Wagner foi ator da Globo durante muitos anos, e você tem contas a pagar, o casting da Globo, para quem não sabe, uma das determinações da Globo é que você, enquanto ator, enquanto atriz, enquanto alguém do quadro da emissora, se fique longe de polêmicas. Lógico que nem todo mundo respeita isso, mas existe uma ideia geral de que você deve ficar afastado de polêmicas, de determinados comentários, deve evitar, né, se envolver ativamente na política. Não é uma regra, mas existe todo um padrão de conduta e comportamento para estar na Globo. Ainda mais aí, né, com alguns padrões ainda mais severos quando você é, por exemplo, da parte de jornalismo. Você é castrado de muitas formas naquele espaço. E aí tem uma coisa, o Wagner, ele nunca admitiu isso, ele nunca foi uma pessoa que se envolveu em grandes polêmicas, mas ele nunca ficou em silêncio. E quando ele agora, né, depois de um tempo que ele vai para o streaming, desde que ele foi para Narcos, desde que ele começou a fazer, né, na Netflix, em Hollywood, papéis mais duros, severos, ele também mergulhou nesse mundo que ele resolveu ser crítico de forma mais aberta. Então, quando alguém pergunta uma coisa para ele, ele não faz voltas, ele não faz rodeios. Isso é muito bom. E tem um outro ponto que o Wagner, justamente como a Luana comentou aqui, ele é baiano e ele tem um molho. Então, ele, sabe, além de não fazer rodeios, ele ainda atinge na ferida de uma forma que ele é muito crítico, ele é muito polido e ele é muito assertivo quase sempre, né? Eu já brinquei aqui uma vez que eu acho que o Wagner errou quando ele falou que na Bahia fascista não se cria. O prefeito de Salvador há muito tempo era Semineto, não preciso nem falar sobre a família Magalhães, o carlismo, e depois Bruno Reis. O Bruno Reis deu um presente de Natal ótimo agora para todo soteropolitano, que foi o aumento da passagem de ônibus, 5,90 agora, uma das mais caras do Brasil, com ônibus quebrado, sem ar-condicionado, cheio de barata. E ele disse que não era reajuste, viu? Que não era aumento, viu, Ana? Ele disse que era reajuste. O aumento ele chamou de reajuste. Essa é a linha de pensamento do Bruno Reis. Mas tirando isso, que eu discordo do Wagner, porque fascista se cria assim na Bahia, a gente tem um exemplo aí, a gente não pode falar do Wagner no sentido político. Eu vou pedir para você trazer, Ana, a matéria do Metrópolis, que vai falar sobre essa entrevista dele e mostrar como Wagner Moura é um exemplo maravilhoso para vários artistas que precisam sim se posicionar. Daiane, está cobrando um posicionamento de artista? Tô, porque o significado de artista é esse aí. A gente precisa defender, sim, nossos ideais. Neutro é só shampoo de bebê, gente, olhe lá, porque se você passar o shampoo de bebê nos olhos, às vezes eles ardem, tá? Eu já fiz esse teste. Bora lá, Ana.
Inaceitável. Foi assim que o ator Wagner Moura classificou o ataque dos Estados Unidos à Venezuela no último sábado. Em entrevista à revista estadunidense The Hollywood Reporter, o brasileiro expôs sua opinião, deixando claro que, sim, considera que Nicolás Maduro é um ditador, mas que a atitude de Trump também não deve ser tolerada. Segundo Wagner, a Venezuela merece mais do que Maduro, mas a partir do momento em que os Estados Unidos invadem, bombardeiam e matam cidadãos de um país, eles abrem um precedente muito grave para o mundo inteiro. Ainda na entrevista, ele traçou um paralelo entre a ação dos Estados Unidos com o filme O Agente Secreto, afirmando que todas as ditaduras na América do Sul, entre as décadas de 60 e 70, incluindo a brasileira, foram apoiadas pela CIA nos Estados Unidos. Wagner ainda cobrou um posicionamento mais assertivo da comunidade internacional. Wagner Moura concorre ao Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama no próximo domingo. E você vai ficar sabendo tudo sobre a premiação aqui no Metrópolis. É isso. Pois é, Ana. O Wagner Moura ele já ganhou alguns prêmios como Agente Secreto, inclusive a gente já falou aqui essa semana, né, que ele ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cannes, que foi um prêmio pelo Agente Secreto. Ele também já ganhou o prêmio de melhor diretor do ano passado, ele ganhou também outras premiações anteriores. Vários críticos estão apontando que o Wagner Moura é um dos principais atores aí da atualidade e é forte para ganhar, sim, para ser indicado ao Oscar e para ganhar tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar de melhor ator de filme estrangeiro, de drama e filme estrangeiro. E o Agente Secreto também pode, sim, ser o filme brasileiro do ano, que pode também ganhar como melhor filme estrangeiro nessa categoria, sendo que a gente não tem ainda informação de quais filmes vão para o Oscar, saiu a pré-lista. Na pré-lista, o Agente Secreto está. Vale lembrar que o Agente Secreto, ele traz uma história, né? O Marcelo, que é a pessoa ali do Wagner Moura, que é o personagem do Wagner, ele era um professor especializado em tecnologia, e aí ele resolve fugir do seu passado, né, sair de São Paulo e ir para Recife, isso na década de 70, então no meio da ditadura. Então é um filme que fala fortemente sobre política, que fala sobre um passado que o Brasil não pode esquecer. E é interessante como no ano passado a gente teve Ainda Estou Aqui, que falava sobre a ditadura, e agora o Agente Secreto. São dois filmes que falam de uma história muito forte do Brasil, uma história que é uma mancha, né, que é uma mancha na nossa história, né, no nosso marco civilizatório. E são filmes que foram aí indicados como os melhores e estão concorrendo ao Oscar. Ou seja, a gente precisa explorar ainda mais a nossa história, o nosso passado, né? Vou lembrar mais uma coisa que, né, sempre gosto de lembrar que o Wagner é baiano, mas o Wagner Moura, ele também tem algumas questões aí que ele é muito engraçadinho, ele fala muito ele se envolve muito com algumas questões. Aí eu vou te pedir, Ana, para trazer o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, para a gente compreender que essa fala do Wagner Moura, ela é muito importante nesse momento. Por quê? Porque quem se atreve a questionar os Estados Unidos, estando nos Estados Unidos, muitas vezes é preso, deportado. A gente tem vídeos, inclusive uma ativista, nessa semana, foi presa ao vivo ao falar do Donald Trump, que era inaceitável, inadmissível, que foi feito com Maduro, e ela foi presa ao vivo. A gente precisa lembrar sempre que o Wagner Moura está nos Estados Unidos, que ele mora hoje nos Estados Unidos, que ele trabalha nos Estados Unidos e que ele teve essa postura. Mas tudo bem, ele tem casa aqui na Bahia, pode voltar para o Brasil, tá, Wagner? A gente aceita você, não tem problema nenhum, você pode trabalhar no Canadá, gravar em outros países. Nós temos certeza que você será acolhido por toda a comunidade internacional, porque você é um excelente ator. Tem espaço aqui em casa também, se precisar. Tem espaço aí junto com a cenoura. Aí fui mexer com o lag da Dial. Foi, eu estou pedindo, Ana, para jogar um vídeo aí do que a Venezuela está sofrendo, o que os Estados Unidos está fazendo nesse momento. Bora. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Trump deu uma longa entrevista ao jornal do New York Times. Entre outras coisas, disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela
e extrair petróleo das reservas do país por muitos anos. Ele insistiu que o governo interino venezuelano está fazendo tudo o que os Estados Unidos acham necessário. Os repórteres do Times perguntaram por quanto tempo ele vai mandar no país, com uma esquadra no Caribe ameaçando nova intervenção militar. Só o tempo dirá, ele respondeu. Trump declarou que o único limite para o poder dele como comandante em chefe é sua própria moralidade. Minha própria mente, ele disse, é a única coisa que pode me deter. E completou, eu não preciso da lei internacional. Pressionado a esclarecer, o presidente americano disse que ele é o árbitro que decide em que casos ele vai seguir a lei internacional. Trump também foi questionado sobre por que não apoiou Edmundo González, vencedor da eleição presidencial na Venezuela em 2024, reconhecido por vários governos, incluindo os Estados Unidos. Lembrando que González é aliado de Maria Corina Machado, que foi proibida pelo regime Maduro de participar da corrida presidencial na época. Trump fugiu da pergunta e disse, eles, se referindo ao governo chavista, estão nos dando tudo o que consideramos necessário. Reforçou a ideia de que o governo venezuelano tomou o petróleo dos Estados Unidos anos atrás, fazendo uma referência à nacionalização de ativos de empresas petrolíferas americanas. De acordo com Trump, executivos do setor de energia dos Estados Unidos já foram procurados para investir nos campos venezuelanos, mas muitos demonstram um certo receio de que a operação perca respaldo quando Trump deixar o cargo, ou então que militares minem o processo por estarem excluídos dos lucros. Ao fim da entrevista, Trump disse que gostaria de visitar a Venezuela. Pronto, e aí, né, o Trump quer ir para a Venezuela, mas disse quando estiver seguro. Enfim, acho que nunca com os Estados Unidos por lá, né? E eu não sei se tem tempo ainda, né? Você quer finalizar só com o videozinho do Wagner para a gente ver como ele é fofo? Porque ele é super humilde, inclusive, né? Bora, vamos lá. Ele é o figurino, que é maravilhoso, da Rita. Direção de arte do... Eu não sei, é difícil. O filme tem muita possibilidade de ser indicado a melhor filme estrangeiro. Eu acho que é muito grande a possibilidade. Mas eu acho muito cedo para falar disso, sabe? Porque tem toda uma temporada ainda de premiação que precede o Oscar. Então, mas eu acho que melhor filme estrangeiro, a chance é bem grande. Ela não tem comparação com ninguém. É uma loucura. É uma loucura essa mulher. Ela é uma loucura. Essa tinha que ganhar um Oscar. Essa sim. Oxi. No seu caso pode? Pode. Dá pra fazer clima de Copa? Pode fazer. Oxente. Melhor. Oxi. Pode fazer clima de Copa, tá liberado o clima de Copa. Oxi. Pode fazer, oxente. E é isso, gente. É uma pessoa fabulosa, uma pessoa que é politizada. E, como ele também disse nessa entrevista para os Estados Unidos, ele está batendo aí casa dos 50. Então, ele está se permitindo falar tudo. Então, é sua, viu, Wagner? Oxi, o Brasil já ama o Wagner, então tá tudo certo. O pessoal estava comentando, né, fazendo essas declarações políticas, se posicionando e tal. O Wagner prejudica suas chances de ganhar um Oscar, porque eles são os cagões, vamos combinar, né? Eles querem a coisa mais pastel, assim, possível. Mas, sinceramente, com todo respeito, dane-se o Oscar. E eu acho que é essa conta que ele está fazendo também. E o Brasil, aliás, tem sido muito bem representado nessas premiações, que, claro, a gente fica feliz, tem clima de Copa do Mundo, com certeza, se eles estiverem indicados, vai ter todo aquele rolê que teve pro Ainda Estou Aqui no ano passado, vai ter de novo, né? Mas não quer dizer que a gente precise sacrificar também os nossos posicionamentos, a identidade do cinema nacional e a identidade também dos atores e profissionais envolvidos, né, e suas posições, em nome de um prêmio gringo, né? Então tá certíssimo, né? Fiquei pensando o que ele deveria fazer, né? Se fazer de não vou falar sobre isso.
para aumentar suas chances de ganhar um Oscar, qual é a função, né, do que ele está fazendo, do seu trabalho, né, do cinema que ele faz, da sua atuação como artista no mundo, não faria o menor sentido, né? Então sim, a gente vai torcer como Copa do Mundo, vai apoiar, até porque a gente acha que o cinema brasileiro, já falei isso outro dia, tem qualidade para ser reconhecido no mundo inteiro, e sim, uma premiação como essa também ajuda, né, a mais gente conhecer os nossos filmes e o nosso trabalho. É um para usar o termo americano aí, é um soft power brasileiro também, né? E que a gente precisa exercer com a cabeça erguida e com mais orgulho, né, do nosso cinema, da nossa produção cultural de forma geral. Mas fico feliz que a gente não faça isso abrindo mão nem da nossa identidade, nem das nossas posições políticas, e a gente esteja fazendo isso com dignidade. Fico muito, muito feliz. Parabéns pela coragem também do Wagner Moura, morando e trabalhando nos Estados Unidos, de não deixar de se posicionar também diante do que está acontecendo lá. E se o Wagner não ganhar o Oscar, eu queria dizer que eu já estou com o Oscar para ele aqui, se ele quiser vir buscar, tá? Já está impresso aqui em casa para ele receber também. Ai, gente, desculpa, não resisti, tava aqui o próprio, eu tinha que usar, sabe? Ficamos por aqui, Dai? Eu acho que ficamos, porque a Dai está completamente travada. E a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Eu vou ficar praticando aqui meu discurso de recebimento de Oscar no intervalo, tá? Beijos.